Você já se sentiu falando sozinho enquanto orava? Já chorou no travesseiro, pedindo uma resposta, e tudo o que ouviu foi o silêncio? Foi exatamente assim que Ana se sentiu. Era uma noite fria, e Ana ficava sozinha em casa. O silêncio era opressor, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Ela sentia o peso de cada segundo que passava, mas não havia ninguém para ouvir suas orações. Ana sempre fora uma mulher de fé. Cresceu em uma família religiosa, onde Deus era o centro de tudo. Sua avó, uma mulher simples e sábia, costumava contar histórias sobre milagres, curas e provisões divinas. Mas agora, aos 42 anos, Ana sentiu que sua fé estava prestes a ruir. O casamento que um dia foi cheio de promessas e sonhos havia acabado. Seu marido partiu sem olhar para trás, deixando-a com cicatrizes emocionais que não sarar. O filho mais velho, que antes era seu maior orgulho, foi completamente eliminado. Ele a culpava por tudo, pela separação, pelas brigas, pela dor que ele mesmo carregava dentro de si. Ana tentou falar com ele inúmeras vezes, mas ele sempre a rejeitava. Era como se ela fosse invisível para ele. Todas as manhãs, antes do sol nascer, Ana se ajoelhava ao lado da cama e orava. Suas palavras eram sempre as mesmas. Senhor, só me mostra que o Senhor ainda está aí, que não me esqueceu. Mas o que vinha depois era sempre o mesmo. Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Apenas o eco de suas próprias palavras voltando para ela. Ana continuou orando porque era tudo o que ela restava. No entanto, a cada dia que passava, a chama que ardia dentro dela parecia apagar-se um pouco mais. A dúvida começou a sussurrar em seus ouvidos. Primeiro baixo, quase imperceptível, mas logo se tornou uma voz insistente. Será que ele me esqueceu? Será que minhas orações são apenas palavras jogadas ao vento? Será que Deus me abandonou? Ela nunca falava essas coisas em voz alta. Guardava tudo dentro de si, mas a dor corroía sua alma. Cada madrugada era uma batalha contra o vazio, e cada amanhecer parecia apenas prolongar o sofrimento. Foi numa noite particularmente gelada que algo mudou. A chuva caiu forte lá fora, batendo no telhado como um tambor melancólico. Ana sentia que não aguentava mais. Levantei-se da cama, descalça, e saí para o quintal. O chão estava molhado e o frio atravessava seus pés, mas ela não se importava. Ergueu os olhos para o céu escuro e abrangente com todas as suas forças. Deus, se o Senhor ainda está aí, fala comigo. O vento soprou mais forte, mas nada além disso aconteceu. Não houve trovão, nem luz, nem resposta audível. Ana ficou parada por alguns instantes, esperando algo, qualquer coisa. Mas o silêncio contínuo, ainda mais garantidor do que antes. Derrotada, ela voltou para dentro de casa, sentindo-se mais vazia do que nunca. Sentou-se na beira da cama, encharcada e exausta. Pela primeira vez em meses, ela não orou. Apenas suspirou, um suspiro profundo que parecia vir do fundo de sua alma. E foi nesse momento, no meio do silêncio mais absoluto, que algo aconteceu. Não foi uma voz audível, não foi uma visão celestial. Foi uma lembrança, uma história antiga que sua avó contou tantas vezes na igreja que Ana já conhecia de cor. A história de Lázaro. Lázaro estava doente. Suas irmãs, Maria e Marta, mandaram chamar Jesus. Tinha certeza de que ele viria imediatamente, pois Lázaro era seu amigo. Mas Jesus demorou. Não veio no primeiro dia, nem no segundo. Quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Todos lembraram que era tarde demais, mas Jesus olhou para o túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E a morte se rende à voz daquela que é a vida. Ana abriu sua Bíblia, tremenda, folheou até João 11 e seus olhos caíram sobre o versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ela leu e releu aquelas palavras como se fosse a primeira vez. E então, algo tocou seu coração. Não foi uma sensação física, mas uma certeza profunda, como um sussurro que atravessa a alma. Não é o fim, eu ainda estou aqui. Ana começou a chorar, mas dessa vez foi diferente. Não era o choro de desespero ou de abandono. Era o choro de quem finalmente compreende. O silêncio de Deus não era desprezo, era preparação.
Era nos bastidores, onde os olhos humanos não podiam ver, que ele trabalhava. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele estava ali. Enquanto Ana refletia sobre essa verdade, algo surgiu em sua mente. Lembrou-se de uma conversa com uma amiga, meses atrás, quando ambas enfrentaram momentos difíceis. Disseram que, mesmo no silêncio, Deus sempre responde através das pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Ana observe que talvez outras pessoas também precisem ouvir isso. Talvez alguém lá fora estivesse lutando contra o mesmo vazio que ela sentia. Se você está ouvindo ou lendo essa história e se concorda com Ana, eu quero te dizer que você não está sozinho. Há outros que estão passando pelo mesmo e juntos podemos encontrar força. Se essa mensagem trouxe conforto ao seu coração, escreva nos comentários. Eu confio mesmo em silêncio. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. E se inscreva neste canal para receber mais mensagens que vão aquecer seu coração e fortalecer sua fé. Juntos podemos ser luz para aqueles que estão no escuro. Dias se passaram, semanas, meses, e lentamente as coisas começaram a mudar. Um dia, o filho dela, ligado. Não foi uma conversa longa, mas foi sincera. Ele pediu desculpas pelo afastamento e disse que queria reconstruir o relacionamento. Outro dia, uma amiga apareceu de surpresa com uma oferta de emprego que parecia perfeita para ela. Pequenos sinais, pequenas vitórias, que juntas formaram uma grande transformação. Ana aprendeu que o silêncio de Deus não é ausência. É uma resposta com dados marcados. Ele estava moldando-a, ensinando-a a confiar sem ver, a depender dele quando tudo falhava. Porque quando o milagre finalmente acontece, e ele sempre acontece, você entende que tudo teve um propósito. Se você está lendo ou ouvindo essa história, talvez você esteja sentindo como Ana. Talvez tenha orado, clamado, jejuado, e tudo o que encontrou foi silêncio. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não é indiferença, é preparação. Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não consegue ver. Confie, mesmo em silêncio. Porque quando o milagre finalmente acontece, e ele sempre acontece, você entende que tudo teve um propósito. Se você está lendo ou ouvindo essa história, talvez você esteja sentindo como Ana. Talvez tenha orado, clamado, jejuado, e tudo o que encontrou foi silêncio. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não é indiferença, é preparação. Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não consegue ver. Confie, mesmo em silêncio,